Olá, amados. Professora Karina, com mais uma aula de filosofia para vocês. Nós vamos hoje conversar a respeito do período pré-socrático, do que foi esse momento dentro do eixo filosófico, quais foram os teóricos que se destacaram, quais foram as afirmações feitas aqui nesse momento. Lembre-se de uma coisa: o período pré-socrático, ele foi o momento em que nós consideramos do mito a razão. E isso por quê? Porque nós consideramos esse momento do mito a razão, caracterizado por essa questão. Exatamente porque antes o universo, a natureza, era explicada por uma via teogônica. E a teogonia, ela é o estudo, né, dos deuses. E a cosmogonia já apresentavam a visão do cosmos a respeito dessa questão. E aí nasce a cosmologia com os teóricos pré-socráticos. Isso por quê? Porque vai ser a partir dos estudos que eles fizeram, vamos dizer assim, das observações que eles fizeram, que vai haver um estudo racional a respeito da natureza, do universo. Então, quais foram esses teóricos? O que é que a gente pode destacar aqui para vocês nesse momento? Primeira coisa é que pré-socrático, por quê? Só porque veio antes de Sócrates? Não. É porque foi o período da filosofia em que surgem os primeiros filósofos e os primeiros trabalhos de filosofia entre os séculos 9 e 6. E, embora muitos filósofos tenham vivido e produzido no período anterior a Sócrates, a escola pré-socrática ela define também uma tendência de pensamento que circulou entre pensadores que viveram no mesmo período que Sócrates. Então, os filósofos desse período aqui, amados, do período pré-socrático, qual foi a função deles? O que é que eles pretendiam? O que é que eles buscavam? Tá? Então, é importante que vocês saibam que a função dos filósofos desse período era buscar compreender os aspectos naturais do mundo que eles chamavam de physis. Physis é um termo grego que significa natureza. Eles buscavam também identificar e entender quais os elementos primeiros que deram origem a todas as outras coisas existentes no mundo. E a ligação com a natureza e com os elementos naturais eram os fatores mais importantes e marcantes dentro das obras pré-socráticas. Portanto, amados, esses teóricos, eles tiveram uma importância muito grande para esse momento aqui. Por quê? Porque foi a partir deles que surgiu um novo olhar para o universo, um sentido diferente daquilo que a mitologia explicava, daquilo que a questão religiosa explicava. Lembrando que esse momento aqui é um período em que não existia um ensino livresco, não existia livros para poder enfatizar essas questões. Então, havia uma necessidade de aparecer uma explicação diferenciada para essas questões. Então, com o surgimento da filosofia, essas explicações elas deixaram de ser unicamente mitológicas e passaram a ser cada vez mais racionais, com base na razão, explicações que não fossem fantásticas e mitológicas, porque os gregos, eles herdaram dos egípcios essa coisa da mitologia, mas chegou um momento em que a mitologia ela precisava ser substituída no que se diz respeito à questão das explicações que envolvia o dia a dia deles por uma questão racional. E quais foram as principais correntes de pensamento nesse momento aqui? Na verdade, o período pré-socrático, para que a gente possa compreendê-lo, ele foi dividido em algumas importantes correntes de pensamento, embora algumas questões e levantamentos sejam diferentes e específicos, todas essas correntes, elas apresentam como característica principal a busca pela compreensão dos fatos, acontecimentos e elementos a partir de questões naturais, ou seja, todo o conhecimento era voltado para a explicação natural dos fenômenos. E quais foram essas correntes? Então, essas correntes elas foram chamadas de escolas. E as principais escolas
que se destacaram aqui no pensamento do período pré-socrático foi a escola jônica, a escola itálica ou pitagórica, a escola eleata e a escola pluralista. Então, cada teórico dessas escolas apresentou um princípio gerador para o universo, para a física, apresentou uma explicação do motivo pelo qual a natureza teria surgido. Então, os pensadores da escola jônica, por exemplo, eles consideravam qual foi a função dessa escola. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Os pensadores dessa escola, eles consideravam o universo estático e buscavam as explicações para o surgimento do mundo e de todas as matérias a partir de um único elemento fundamental e essencial chamado arqué. Arqué significa princípio. Portanto, na verdade, eles buscavam um princípio gerador para a física. E nem sempre os filósofos dessa escola, eles consideravam o mesmo elemento como formador de todas as coisas. Isso significa dizer que cada um apresentou o seu ponto de vista sobre o surgimento dessa arqué. Já na escola itálica, foi uma escola desenvolvida no sul, e os seus pensadores, eles entendiam que a matemática e os números eram os elementos responsáveis pela essência das coisas. Ou seja, na natureza existia uma sequência numérica infinita. Isso nasceu em Pitágoras. Ele apresenta essas informações que nós vamos ver quais foram os destaques de cada teórico, de cada escola dessa aqui. Já na escola atomística, ou escola pluralista, como nós chamamos assim, os seus pensadores, eles desenvolveram a ideia de que a junção de vários elementos, principalmente os átomos, é que formam os objetos. E a próxima escola, que foi a escola eleática, ou eleata, como vocês queiram chamar, o principal pensamento desenvolvido é a ideia do do é. Ou seja, uma coisa existe, ela não pode vir a ser, ela apenas existe. Então, a unidade está ligada à religião, à ideia de que Deus é um, tá certo? Perfeito, um Deus criador, eterno e não se modifica. Então, quais foram os principais filósofos dessas escolas? Amados, cada escola pré-socrática, ela conta com alguns filósofos de destaque, com a maior divulgação de suas ideias, obras e pensamentos. E aqui na escola jônica, porque a nossa primeira função foi mostrar para vocês qual era o objetivo de cada escola, agora nós vamos ver quais foram os teóricos que pertenceram a cada escola dessa aqui. Então, os principais nomes da escola jônica são Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Todos pensavam em elementos naturais como sendo fundamentais, como essenciais para a formação de todas as coisas. No entanto, eles não concordaram sobre qual seria o elemento. Para Tales, por exemplo, o elemento seria a água. De acordo com o Anaximandro, a arqué seria um apeiron, algo infinito, um elemento que permite a união e separação dos corpos. Já segundo Anaximenes, o elemento seria o ar, enquanto que para Heráclito, o elemento seria o fogo. Heráclito afirmava também que nada no mundo é estático, tudo está em constante mudança. Então, cada um desses teóricos apresentaram um princípio gerador, e tem para a física. E tem uma coisa que marca a teoria de cada um deles, que é exatamente isso aqui. Repetindo, Tales, a água é o princípio gerador da natureza. Tudo é um. Tudo é um. O princípio gerador do universo é a água. Para Anaximandro, a natureza era um apeiron, algo infinito, algo que não dava para a gente determinar. Já para Anaximenes, o ar estava presente em todos os lugares. O ar é o princípio da natureza porque ele estava presente em todos os lugares. E, por fim, dessa escola Heráclito, além dele afirmar que o fogo vivia em constante transformação, aliás, que o fogo era o elemento da natureza, ele disse que a natureza, o principal elemento formador era o fogo, mas ele disse também que a natureza ela vivia em constante transformação. Daí uma frase muito conhecida desse teórico: não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio,
porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Daí ele explica que a natureza vivia num devir eterno. Portanto, amados, eles pertenciam à mesma escola, mas é válido lembrar que cada um apresentou o seu ponto de vista sobre a formação da natureza, tá certo? Próxima escola, nós temos a escola itálica ou pitagórica. Isso por quê? Porque o principal filósofo dela foi Pitágoras de Samos, tá? Pitágoras, que afirmava que os números, a física, e afirmava também que a matemática, unidas a elementos místicos, elas são responsáveis pela formação dos elementos. E para comprovar que ele estava certo nesse seu pensamento, nessa sua afirmação, ele criou o teorema. Teorema esse que é estudado até os dias atuais por vocês. Então, para comprovar, tá, que a física era formada por números, ele criou o teorema. Outra coisa, a palavra filosofia nasce com Pitágoras, tá? Nós já conversamos com vocês em outra aula o surgimento, a etimologia da palavra, pilo, que significa amigo, mas opia, que significa sabedoria, atribuindo o nome filosofia a Pitágoras de Samos. A próxima escola foi a escola atomística. A ideia do átomo como partícula indivisível e formadora dos elementos foi desenvolvida por Leucipo e trabalhada profundamente por Demócrito. Isso porque Leucipo olhou para o universo e disse: no universo existem partículas. Partículas essas que não dá para a gente ver a olho nu. E aí, Demócrito, que foi discípulo de Leucipo, concluiu os estudos desse filósofo, dizendo que, além dessas partículas serem invisíveis, elas eram indivisíveis, daí nascendo o nome átomos, tá certo? Já na escola eleática, os principais nomes dessa escola são Xenófanes de Cólon, Parmênides e Zenão de Eleia. Lembrando que Xenófanes ele desenvolveu a ideia do voltado à religião. Para ele, o mundo foi formado por um Deus único, eterno, e que não se modifica com o passar do tempo. Tem um detalhe. Xenófanes ele surge nessa escola aqui, mas quem deu o nome à escola, tá certo, vai ser Parmênides e Zenão de Eleia. Tá? Essa ideia do religioso, que foi desenvolvido posteriormente por Parmênides, nasce desse contexto aqui. E Zenão, por sua vez, desenvolveu a ideia de que todo movimento é uma ilusão. E aí, nesse momento, nessa escola, gente, que nós podemos perceber, aliás, nesse período pré-socrático, nós podemos perceber o quanto esses teóricos apresentaram uma visão diferente daquilo que a mitologia apresentava. Portanto, eles surgem com um conhecimento, com um sentido, um conhecimento racional, diferentemente de tudo aquilo que já havia sido dito até aqui. Então, esses teóricos, eles foram chamados de físicos da natureza, eles foram chamados de naturalistas e foram chamados de pré-socráticos, tá certo? Então, na próxima aula, nós falaremos da virada humanística, que é um momento que vem depois desse período aqui, nascido com a postura de Sócrates, tá certo? E com Platão. Esse novo momento nasce com esses teóricos e nós vamos mostrar para vocês quais foram os focos, né, de cada período que compôs a filosofia grega antiga, tá certo? Então, até a próxima aula. Deem uma estudada nesse material cuidadosamente para que vocês possam compreender, tá certo? E na próxima semana nós falaremos do período socrático, tá certo? Um abraço em todos.